Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós vamos para a nossa revisão aí, né, para a nossa P4. Lembrando que os assuntos aí que foram solicitados da parte, né, de matemática foi medidas e funções apenas, né? Só que nós vamos pegar aí as medidas de comprimento, né? Vamos pegar também as medidas de tempo e temperatura e vamos também até as medidas de capacidade e massa, certo, pessoal? É um pouco extenso, envolve muito cálculo, muita conversão de medidas, mas vocês vão se dar bem, ok? Então vamos lá. Ao longo da história, pessoal, a gente sabe, né, que as unidades de medidas elas foram criadas, né, e adaptadas aí de acordo com a necessidade dos povos. Então, muitas medidas, né, a gente vê que estavam baseadas em partes do corpo, como aqui a gente pode ver no livro de vocês, né, os exemplos. Nós temos a passada, nós temos aqui o côvado, né? Aqui nós temos a jarda, ó. Nós temos também aqui a polegada, certo, pessoal? Mas, assim, a gente sabe que como há muitas diferenças, né, no corpo humano, que varia, né, de pessoa para pessoa, certo é que essas medidas que envolviam, né, as partes do corpo iam haver confusões, né? Por exemplo, uma pessoa poderia medir uma distância, vamos supor, um tamanho de uma sala usando a passada, e aí ela ser de pequena estatura, né? Ou ter as pernas curtas, outro da perna mais longa ia dar menos passadas do que essa pessoa da perna mais curta. E vice-versa, que a gente sabe, né, que existe uma grande diversidade aí relacionada ao tamanho do corpo, né, o tamanho do braço, o tamanho da perna, do dedo, né? E claro, né, que isso aí ia causar muita confusão aí em algumas medidas. Mas o que acontece, ó? Devido a essas situações aí, né, houve a necessidade então de padronizar as unidades de medidas, né? Para o comprimento principalmente, né? E aí, no Brasil, né, a gente usa o Sistema Internacional de Unidades, SI, a sigla, né, SI, Sistema Internacional de Unidades, certo, pessoal? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer, ó? Nós temos como unidade de medida padrão, né, um metro, ok? Mas além da unidade, né, de medida padrão, que é o metro, nós temos também outras unidades de medidas que envolvem as medidas de comprimento, né? Aqui, como a gente viu no capítulo 3, nós já estávamos lá convertendo, né, metros em centímetros, centímetros em milímetros, né? E aqui, agora, né, que a gente está em medidas de medidas e funções, nós vamos tratar de relacionar aí as grandezas metros, centímetros, né, e até os milímetros com outras medidas, né, converter de acordo com outras medidas também que vão aparecer para a gente agora, ok, pessoal? E aí, para isso, vamos entender também o que o decímetro, que é essa medida além, né, do que a gente estava vendo anteriormente sobre metros, centímetros e milímetros, o decímetro, o que ele representa aí em relação ao que a gente já está acostumado a ver, né, que é o centímetro e o milímetro. Então eu tenho aqui, ó, a régua que diz, olha só, temos aqui a marca de 1 decímetro, tá vendo? Ele vai de 0 até 10. Então 1 decímetro vale o quê? 10 centímetros. Aí a gente vê quantas vezes aqui o centímetro cabe dentro do decímetro, ó, e a gente vê que cabe 10 vezes, ok? Assim como o milímetro, ó, 1 milímetro, 2, 3, 4, 10 milímetros cabe em 1 centímetro, então 10 vezes 10, 100. Então eu posso dizer que 1 decímetro é igual a 100 milímetros, beleza, pessoal? E aí, pessoal, também foi apresentado para vocês aí, né, uma tabela de conversão de unidades. Como eu falei, a unidade de medida padrão, né, é o metro. E aí, a partir do metro, nós temos aqui os múltiplos do metro, né, que estão aqui, ó,
à esquerda, né, do termo central, né, ou seja, da unidade de medida central. E aqui nós temos os submúltiplos, né, do metro, que estão aí na direita do termo central, ou seja, da unidade de medida padrão, que é o metro, certo, pessoal? E aí, como proceder? Ó, de modo que se eu quero, né, converter uma unidade de medida para outra, eu preciso só observar o deslocamento que eu vou ter, né, dessa unidade de medida até a que eu desejo. Por exemplo, se eu quero ir de hectômetro para decímetro, ó, então veja que de hectômetro para decímetro eu faço 1, 2, 3 deslocamentos. E aí é bom vocês entenderem uma coisa: o deslocamento da esquerda para a direita é multiplicação, tá? E o deslocamento da esquerda, da direita para esquerda, é divisão, ok, pessoal? Assim não tem como vocês errarem nenhuma conversão de unidades, ok? Então, basta também se lembrar das aulas que a gente teve aí de multiplicação por potências de 10. Aqueles deslocamentos de vírgula que a gente está acostumado a ver e calcular, né, envolvendo números decimais, certo? Aqui ele apresenta duas funções também, ó, que transformam hectômetros em metros, por exemplo. Veja bem, hectômetro para metros são 2 deslocamentos, então eu entendo, né, que é 2 vezes multiplicado, quer dizer, o 10, né, multiplicado 2 vezes, porque quando eu desloco uma vez, significa multiplicação por 10, uma vez. Quando eu vou 2 vezes 10, 10 vezes 10, 100. Então, de hectômetros para metros, eu faço uma multiplicação por 100. Da mesma forma, de decâmetro para metro, eu fui um deslocamento apenas. Então, entende-se que decâmetro para metros, eu faço uma multiplicação por 10. Ok, pessoal? E aí nós vamos pôr em prática agora, pessoal, tudo que a gente falou aí sobre a conversão de unidades e sobre a tabela que a gente viu também. É uma tabela, né, que a gente já falou também, um procedimento para você memorizar ela, né? Devem, se possível, ver essas aulas anteriores aí, para que vocês possam observar como foi feita aí a memorização, ok? Então, olha só, aqui nós temos 190 decâmetros para a gente converter para decímetro, ok, pessoal? 190 DAM, que significa aí decâmetro, para a gente ir até decímetro. Vamos observar, eu fiz um modelo, eu fiz a tabelinha aqui, ó. Vamos observar o seguinte, ó. Eu quero ir de decâmetro, ó, para decímetro. Então, quantos deslocamentos eu faço? Olha só, eu faço 1, 2. Ó, o sentido foi da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, o sentido é multiplicativo. Então, quando eu vou duas casas no sentido da esquerda para a direita, se são duas, então eu entendo que é vezes 100 ou vezes 10 elevado ao quadrado. Tanto faz. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 190 DAM e multiplicar por 100, ok? Ao multiplicar 190 por 100, pessoal, o que a gente percebe? Ó? 190 vezes 100 é como se eu fizesse 19 vezes 1, que dá 19, ó. E aí eu fiquei 3 zeros sem eu mexer, então aumenta eles aqui no final. 1, 2, 3. Então dá 19.000 decímetros, certo, pessoal? Aqui nós temos, ó, 25 quilômetros para decâmetro. Então vamos lá, ó. Eu estou na casa do quilômetro e eu quero ir para decâmetro, ok? Quilômetro para decâmetro. Então são 2 deslocamentos. Então o sentido é da esquerda para a direita, portanto, vezes 10 ao quadrado ou vezes 100. Então, pessoal, 25 vezes 100, o mesmo procedimento, né? 25 vezes 1, 25. E eu aumento aqui os 2 zeros que fica do 100, ó, sem eu mexer, ok? 25 vezes o 1, 25 e 2 zeros aqui na frente. Então dá 2.500 decâmetros, certo, pessoal? Já na letra C,
eu estou em 29,8 centímetros. Ó, eu estou aqui na casa do centímetro. E eu quero ir para aqui, ó, hectômetros. Ó, centímetros para hectômetros. Então vocês percebem uma coisa. Qual é a quantidade de deslocamento que eu tenho? Então, 1, 2, 3, 4 deslocamentos, pessoal. Então eu entendo que será uma divisão por 1 e 4 zeros aqui, ó, ou seja, por 10.000. Então como é que eu vou fazer aqui para dividir isso aqui por 10.000, pessoal? Eu vou entender uma coisa, ó. Eu escrevo o número 29,8 e eu faço esse deslocamento dessa vírgula aqui, aquela quantidade de zeros que eu tive, que são 4 zeros. Então vamos lá, ó. 1 deslocamento, 2 deslocamentos, 3, 4. Certo, pessoal? Essa vírgula aqui da frente, ó, é a que eu coloco o zero inicial do número decimal e essa vírgula, que é essa daqui. Como eu tenho duas vírgulas em excesso, eu sei que são 2 zeros. Aí eu vou agora 298 para finalizar. 298. Já vimos sobre isso, pessoal, ok? Na letra D, eu quero ir de quilômetro para decímetro. Olha aí, de quilômetro para decímetro. Vamos ver. Olha só. Então, eu estou aqui na casa do quilômetro, ó, e vou para decímetro, ok? Então, o deslocamento é da esquerda para a direita. Então, é multiplicativo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, também será, ó, por 10.000, porém multiplicado, porque o sentido foi multiplicativo. Então, eu vou escrever aqui o 5,3 e vou deslocar essa minha vírgula àquela quantidade de zeros que nós vimos, que é 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí, o que vai ficar aqui, pessoal? Quando a minha vírgula ela sai daqui e para aqui depois do 3, o número se torna 53. Aí depois dela nós temos mais 3 vírgulas de excesso, nós vamos completar com 3 zeros. Certo, pessoal? Na letra E, temos aí, ó, alguma coisa em quilômetros virou 1,25 metros. Então, na realidade, ele quer converter de metro para quilômetro. Então, vamos ver, ó. Então, eu tenho aqui metro para quilômetro. Vamos ver o deslocamento? 1, 2, 3. Ou seja, fomos então da direita para a esquerda. Então, o sentido é da divisão por 1 e 3 zeros, porque são 3 deslocamentos. Ou então eu penso 10 elevado a 3. O aluno ele tem essa opção. Ou ele faz em forma de potência, ou ele faz assim, né? Tanto faz. E aí, pessoal, então eu vou escrever o número 1,25 e como sentido nós vimos aqui, né? Foi da divisão, divisão por 1.000 ou por 10 elevado a 3. Então eu vou deslocar minha vírgula aqui para a esquerda 3 casas. Então, uma, ó, tá aqui, foi 1, 2, 3. A primeira vírgula, nós devemos nos lembrar que é a que separa o zero e ela, zero e vírgula, né, do número decimal. Duas vírgulas de excesso, então eu vou colocar aqui 2 zeros, ó, e eu finalizo com 125. 125. Ok, pessoal? Não tem erro. Com a tabelinha em mente, vocês conseguem converter qualquer medida aí. Olha aí. 45 decímetros, ó, nós queremos ir para milímetros, ó. Então, eu estou aqui na casa do decímetro e quero ir para milímetro e eu desloquei, então, ó, 2 casas para chegar no milímetro. Então, o sentido foi multiplicativo. Então, eu vou pegar o 45, eu escrevo 45 e aí eu vou multiplicar ele por 100, ó. E aí, multiplicando por 100, 45 vezes 1, 45. E aí, aumenta aqui 2 zeros, vira 4.500 milímetros. Certinho, pessoal?
Temos aqui uma questão 2, pessoal, que diz assim, ó, a distância entre uma cidade A e uma cidade B é de aproximadamente 53,6 léguas. Sabendo que a légua, ou uma légua, né, corresponde a 6.600 metros, descubra quantos quilômetros percorre, né? Eu até esqueci de completar aqui, ó, quantos quilômetros percorre uma pessoa, né, que sai de A e vai até B. Ficou meio estranho essa escrita aí, pessoal? Então vamos lá. Então, a légua corresponde a 6.600. Descubra quantos quilômetros percorre quem sai de A e vai até B, ok? O sentido da palavra seria esse. Então vamos lá, pessoal, ó. Lembra de uma coisa, ó. Ele quer ir de léguas para quilômetros, certo, pessoal? Mas a medida padrão aqui, ó, que converte léguas, né? A gente viu que no texto ele oferece que é 6.600 metros cada légua. Então, por lógica, o que nós vamos fazer? Converter as léguas primeiro para metro e depois nós vamos de metro para quilômetros, que é o que ele pede aqui, certo, pessoal? O que eu vou ter que fazer então? Ó, eu vou ter que pegar o 53,6 e multiplicar por 6.600, né, pessoal? Para melhorar, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar eliminar aqui, ó, esses dois zeros, depois a gente volta acrescentando eles no final, e vamos então, ó, 6 vezes 6, 36, sobe 3 aqui, ó, 6 vezes 3, 18, com 3, 21, sobe 2, 6 vezes 5, 30, com 2, 32. Agora é a vez desses 6, 6 vezes 6 de novo, 36, vai dar a mesma coisa, né? 6 vezes 3, 18, 21, então boto 1 aqui, depois vem o 2 aqui, e depois vem o 3 aqui, ok? Aí o que eu vou fazer agora? Somar isso aqui. Depois que eu somar, eu acrescento na frente os dois zeros e faço a contagem de vírgulas. Então, somando aqui, eu vou ter, ó, 6, puxar para cá, vamos ter aqui de soma 6, 6 e 1, 7, 2 e 1, 3, 3 e 2, 5 e desce o 3, pessoal. Então tá dando 35.376. Aí eu vou aumentar os dois zeros aqui, ó, na frente. Aqui eu tenho apenas 53,6, uma casa, ó, depois da vírgula. Então eu conto uma casa e coloco a vírgula. Então, pessoal, tá dando aqui, ó, 353.760, porque esse zero e essa vírgula aqui vai sumir, né? Então, 353.760 metros, ok? E aí, eu sei que isso aqui, ó, é em metros. Então, agora eu vou proceder de metro para quilômetro, pessoal. Como é que eu faço para converter metro em quilômetro? É só eu dividir por 1000, porque de metro para quilômetro são 3 deslocamentos da direita para a esquerda. Então, a divisão por 1000. Então, de cabeça, pessoal, dividindo isso aqui por 1000, essa vírgula aqui, ó, eu posso imaginar ela que ela está aqui depois desse zero, né? Como de fato ela está, mas se o aluno ele escrever apenas 353.760 sem vírgula zero, ele vai entender que a vírgula está depois do último zero, então ela deve deslocar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar 353,76 quilômetros. Bom, como nós falamos, né, sobre as medidas aí de comprimento, né, nós também temos as medidas de temperatura, pessoal. Né? A temperatura nós sabemos, né, que ela pode ser medida com um termômetro, né, que nos mostra aí o grau de calor ou de frio de um determinado ambiente ou de um corpo, né, pessoal? E ao lado aqui, ó, nós temos um termômetro que mede essa temperatura aí na escala de graus Celsius, pessoal, que é esse termômetro aqui, ó, que a gente consegue observar aqui, ok? Como nós vimos nas aulas anteriores,
esse termômetro não é único, né? Não é só ele, né, que é utilizado aí para fazer essas medições aí. Nós temos hoje em dia termômetros muito mais avançados aí, né, que conseguem nos dar uma temperatura aí precisa e também mais rápida, que a gente sabe que esse termômetro aqui, né, ele demora cerca de 3 minutos. Eu digo o corporal, para medir temperatura corporal. Porque o ambiente não. O ambiente ele vai estar lá quietinho, né, no lugar dele. E aí, conforme a temperatura vai aumentar, ele também aumenta, né? Mas, por exemplo, o que mede a temperatura corporal, quem já utilizou sabe que ele demora aí por volta de 3 minutos e meio, mais ou menos, até 3 minutos completos para dar a temperatura precisa. Mas nós temos aqueles termômetros modernos de hoje, como o que é a laser, né? Que aí ele já dispara ali o raio laser na testa da pessoa e já acha aquela temperatura que a pessoa está, né? Aqui, pessoal, ó, ele dá um exemplo de uma temperatura que estava a 25 graus Celsius, né? E aí foi parar em 13 graus Celsius, certo, pessoal? Então, o que que nós temos? Se estava em 25 e a temperatura caiu e ficou em 13 graus, claro que a temperatura diminuiu 12 graus. É assim? Como é que eu sei isso? É só pegar a temperatura maior e diminuir pela temperatura que está no momento. Então, se você pegar 25 menos 13, você vai achar 12 graus, que foi então, no caso, a queda de temperatura. Certo, pessoal? E aí, o que que nós temos também, ó? Além de eu expressar dessa forma, eu também posso fazer por meio de uma reta, ó, como se fosse aqui de 0 até 30 graus, né? Eu tenho que minha temperatura estava em 25, então despencou 12, ó. Então, como a gente sabe, né, que por exemplo, aqui, ó, de 0 até 5, né, pulou 5, aqui pulou mais 5, pulou mais 5. Então, nós temos aqui, ó, que se eu estava em 25 graus e diminuiu 12, então eu vou ter um deslocamento aqui 5, diminuiu 5, depois diminuiu 5 são 10, e aqui 11, aqui 12. Parando então aqui em 13 graus Celsius. Certo, pessoal? Pessoal, olha aí, uma questão 3 que nos diz o seguinte, ó. Um termômetro digital possui medida em graus Fahrenheit, pessoal, olha aí. O termômetro que Heloísa está usando, ele aparece a medida em graus Fahrenheit. E aí Heloísa mediu a temperatura, né, do corpo dela e obteve 103,1 graus Fahrenheit. Qual foi a temperatura corporal de Heloísa em graus Celsius? Veja, pessoal, que ela quer uma temperatura que está em graus Fahrenheit para que você converta em graus Celsius. Já temos uma função aí, pessoal, específica para esse tipo de conversão, certo? Vamos lá, então, relembrar, né, como é que é essa função. Bom, e aqui nós temos, ó, eu tenho aqui a medida de graus Celsius. No caso, a gente está indo aqui de graus Celsius para graus Fahrenheit. E aí eu tenho que fazer o quê? Pegar a medida em graus Celsius, multiplicar 1,8 e eu vou obter um valor. E esse valor obtido eu vou somar 32. E eu acho a temperatura em graus Fahrenheit. Como eu quero ir de Fahrenheit para graus Celsius, a gente sabe que é a função inversa. Então, primeiro eu vou diminuir 32 daquele valor e depois dividir 1,8. Uma vez que a gente somou para achar o resultado final e uma vez que a gente multiplicou antes da soma 32. Então, voltando, é a função inversa. Então, eu vou diminuir 32 e depois dividir 1,8. Pronto, então eu vou pegar aqui, ó, o 103,1, a primeira coisa, ó, 103,1, eu não preciso montar a função, ok? E vou diminuir 32, pessoal. 32 inteiros vai ficar aqui, ó, o 3, né, embaixo do 0, o 2 aqui embaixo do 3. Posso até colocar um vírgula 0 aqui se eu quiser, ó, 32,0. Ó, 1 menos 0 dá 1.
Aqui nós temos 3 menos 2, 1. 0 não posso tirar 3, então eu tenho que tomar emprestado do 1 e vira 0, né? Então aqui 10. 10 tira 3 é igual a 7. Aí eu vou descer a minha vírgula aqui, ó. Então ficou 71,1. Agora o que eu vou fazer? Esse 71,1 foi o resultado de uma multiplicação por 1,8. Como eu quero ir para graus Celsius, eu vou agora dividir o 71,1, ó, por, no caso, 1,8. Certo, pessoal? E aí, o que eu faço agora? Ó? 71,1 dividido para 1,8. Aqui eu tenho uma casa decimal e uma casa decimal. Então, eu vou multiplicar os dois números por 10 a fim de que eles virem inteiros. Então, vai ficar aqui 711, ó, dividido por 18, pessoal. E aí, vamos lá, ó. 7 não dá para dividir para 18, então eu vou pegar o 71. Claro que lá você vai ter que fazer a tabuadazinha do 18, né, e vai encontrar os valores. Então, olha aí, 71, se você dividir por 18, você vai obter 3, tá? O número mais próximo que eu encontro aí, ó, do 71 na tabuada do 18 se eu multiplicar o 18 pelo 3. Então, 18 vezes 3, a gente acha 54. Então, vamos pôr 54 aqui, né? E vamos diminuir. Certo, pessoal? Se você pegar 71 e diminuir o 54, vai sobrar resto para você 17, ó. Ok, pessoal? Então, 17 não dá para dividir para 18, então eu vou baixar esse 1 aqui, ó. Então, ficou 171. Aí, 171, se você dividir, né? Procurar lá na tabuada do 18, o número mais próximo do 171, você vai encontrar aí que é o 9, pessoal. Então, vamos colocar aqui o 9. E aí, 9 multiplicado 18, se você fazer a continha lá, você vai achar 162. Aí você vai pôr aqui o 162 e vai diminuir. Então, 171 menos o 162, você vai achar aí de resto 9, pessoal. Vamos subir mais aqui. Você vai achar 9. E aí, pessoal, ó, eu vou dar continuidade, porque eu posso encontrar uma temperatura corporal decimal. 38,2, 38,5, né? Depende do termômetro. Então aqui, ó, 9 não dá para dividir para 18, então eu vou acrescentar aqui um 0, deu 90. Se eu acrescentei um 0 aqui, eu venho a vírgula aqui e acrescento. Então 90, se você dividir aí pelo 18, você vai encontrar 5, ó. Olha aí, então 5 vezes 18 é 90, para 90, 0. Então, qual foi a temperatura corporal de Heloísa em graus Celsius? Ela está com 39,5 graus Celsius de temperatura, pessoal. Tá ardendo em febre. Ok, pessoal? Então é isso aí. Aguardem, né, a correção aí. Quer dizer, a continuação aí dessa revisão, onde nós vamos fazer mais questões e mais probleminhas. E até a próxima.